Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Hoje é dia de Vascão, nervosismo já começa daquele jeito, porque é um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, né? O Fortaleza lá no Castelão, o presidente convocou a torcida, mesmo com a grande vitória que eles tiveram aí contra o São Lourenço na Sul-Americana. Fortaleza está a 4 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro, mas olha com uma grande oportunidade hoje de encostar ali no pelotão da frente, já que Fluminense ali está com 13 pontos, Fortaleza está com 10. Ganhando do Vasco chega aos 13 pontos, não pode encostar ali na frente, e a nossa realidade é outra, né? O Vasco, que vem aí desempenhando um futebol fraquíssimo, entrou na zona de rebaixamento. E é complicado, né? E aí a gente tem algumas resenhas para trocar nesse vídeo, família vascaína. Quero trazer aqui alguns canais do Fortaleza para dizer o que acham aí do nosso Vascão. Jogo fácil, jogo moleza, Vasco na zona de rebaixamento. Vamos resenhar sobre isso e falar. A gente precisa falar, cara, do Paulo Brax. É isso. Eu sou um cara aqui que critico muito o trabalho do Maurício Barbieri. Na minha opinião, já teria que ser demitido. Mas existe uma análise interna, principalmente aí do diretor de futebol, Paulo Brax, que precisa qualificar esse elenco na segunda janela, e ele acredita que o Barbieri pode entregar resultados para o nosso Vascão. Agora, quem viu a provável escalação do Vasco hoje contra o Fortaleza, depois do Vasco ter investido aí 100 milhões, mais de 100 milhões nesse elenco, o Vasco entra contra o Fortaleza com um ataque da Série B. Peck, Figueiredo e Alex Teixeira. Será que os investimentos foram feitos da maneira que teria que ser? É um bom debate que a gente vai ter aqui em relação a isso, porque eu quero até trazer aqui o Baran, que estava participando da live do Edmundo ontem, comentou um pouco sobre a questão das contratações do Vasco. Na opinião dele, foram erradas, família vascaína. Vamos seguir aqui o nosso vídeo e trazer aí os canais do Fortaleza. Será que o clima tá lá como? De confiança? Vão ganhar com facilidade do nosso Vascão? Eu acho que é um ponto interessante, sempre coloco isso aqui, né? Você pega aí alguns jornalistas que trabalham nas grandes mídias, não conhece o clube como o torcedor que vive ali o dia a dia, acompanha, só fala, né, no caso do Fortaleza, ou a gente aqui do Vasco, então a gente conhece muito mais os torcedores, e eu acho que é um bom ponto pra gente trazer aqui e debater sobre esse Fortaleza que o Vasco vai encarar hoje. Se liga só! O Leonardo postou uma coisa aqui que é nisso que eu me agarro. Ele é torcedor do Fortaleza. Cara, mas é isso. O time tá mal, vem ganha. É isso. Futebol é isso. É isso que eu me apego. Tipo assim, eu vou emitir uma opinião polêmica rápida aqui, tá? Espero que a galera do chat me entenda, mas é o seguinte. Eu sei que todo mundo ficou feliz pela vitória de quarta-feira, tá? Eu também fui pro estádio, tudo mais, trei, camisa nova, tudo mais, mas assim, não foi um bom jogo do Fortaleza, tá? O primeiro tempo foi massa, foi beleza, foi convincente, mesmo tomando um gol com 2 minutos depois de ter aberto o placar, porque 3 depois fez 2-1. Mas o segundo tempo foi pra esquecer. Entendeu? O Fortaleza não pode, de hipótese alguma, jogar fazendo. Ah, mas é o Vasco, não interessa. Podia ser o Bangu, não interessa, entendeu? Não interessa. Não pode repetir o segundo tempo que fez contra o São Lourenço, contra o Vasco amanhã. Não pode, de jeito nenhum. O Vasco joga de uma maneira diferente, tá? E mesmo sem o Barbieri ali ali, né, no campo, consegue ser aplicado, mesmo vivendo uma fase ruim, tá? Então, assim, o recorte do Fortaleza é o do primeiro tempo, certo? E aí, se a gente pegar o jogo como um todo, o Pikafu salvou a pátria, né? Fazendo gol de pênalti no final do jogo, né? E levando o Casemiro à loucura. Tá aí, né? E essa opinião casa perfeitamente com a análise que eu tava vendo ontem no Troca de Passe. Tava lá o Mansur, né? Falando do Fortaleza, aí um ataque rápido, né? A provável escalação do Fortaleza, vou até botar na tela aí pra vocês, né? É o João Ricardo, Brits, Tinga, o Lucas Crispim, que pode fazer ali a lateral esquerda. Eles têm uma dúvida, eu tô acompanhando os canais do Fortaleza, né? Eles podem colocar o Dudu ali no lugar do Tinga, trazer o Tinga aqui pra lateral esquerda, porque já jogou assim, pode jogar com 3 zagueiros, a gente sabe que o Vojvoda, ele mexe muito nesse time, né? No meio campo tá aí Lucas Sacha e o Caio Alexandre, Pochettino, Caleb, Moisés e Lucheiro, né? A família vascaína tem a possibilidade também do Pikachu, do Thiago Galhardo. A gente tem que abrir o olho, né, em relação aí à lei do ex, né, família vascaína. Mas todas as análises que eu vi colocam aí
O Fortaleza, claro, como favorito, por jogar em casa, apoio do torcedor, vive o melhor momento, e o Vasco ali na zona de rebaixamento. Mas é um time que tem certas dificuldades quando encara um time fechado. E é a melhor maneira que o Vasco encontra de jogar, né? O Maurício Barbieri, bem covarde, gosta de jogar sempre ali atrás, bem atrás mesmo, dando posse de bola à vontade pro adversário e jogando ali nos contra-ataques. Isso é uma maneira carinhosa de dizer, porque o Vasco não tem contra-ataque, o Vasco não trabalha, passa a semana toda ali e parece que não tem ideias de contra-atacar. Pois bem, mas esse estilo de jogo do Vasco, pelo que eu vi, tanto dos canais e como a análise de ontem do Mansur, o Fortaleza pode ter dificuldade nesse sentido, apesar de ter o Moisés, né, em grande fase, o Caleb também, uma revelação do Atlético Mineiro, tá jogando muito bem, o Vasco pode dificultar nesse sentido. Então o ideal, cara, é o Vasco sair na frente. Esse é o mundo ideal, o Vasco ir na frente para jogar recuado, o Fortaleza ter que atacar mais e a gente aproveitar os contra-ataques. E aí eu quero trazer aqui o outro canal, que é o Raiz Tricolor, que analisou a provável escalação do Vasco e eu achei interessante, cara. Se liga só. Dessa forma, é provável o Vasco amanhã. Presta atenção. Léo Jardim, bom goleiro, viu? Bom goleiro, verdade é mesmo. Pumita, Capasso, Léo, que antes era o Léo Pelé, não quer mais chamar, Piton. Jair, Galarza, Barros. O Peck, o Figueiredo e o Alex Teixeira. Eu vou dizer uma coisa pra você, com todo respeito ao Vasco da Gama, pelo amor de Deus, nunca vou brincar com o Vasco aqui em live, em pré-jogo, não. Mas, galera, faz muito tempo que o Vasco não tem um time assim que você diga, eu sei quem é, sei quem é. Se passar esses cabos aí tudo no shopping, aparecer, não sabe quem é ninguém do Vasco aí, sabe? Eu sei quem é, só o... Quem? O Peck. Sabe quem é o Peck? Sei. Tirosa. Ó, tá aí o Vasco. O Figueiredo chuta muito bem de fora da área, o Peck é um grande jogador, o Alex Teixeira é um cara matador, é claro que a gente precisa ter muito cuidado com o Vasco da Gama, camisa pesada, time pesado, não é porque tá na zona de rebaixamento que vai ser moleza. Mas, ó, sinceramente falando, o único que faz medo é o Peck e o Alex Teixeira. Não é que faz medo, mas a gente precisa ter uma atenção diferente, né, Michel Silva? Obrigado pela participação, queridos. Esse deve ser o Vasco amanhã para enfrentar o Lion. Tá aí, né? Além do amigo brincar, né? E dizer que se passasse aí na frente desses jogadores do Vasco, ele ia conhecer poucos. É maneiro que você vê uma análise diferente, né? Ele colocando aí que tem que abrir o olho com o Peck e talvez o Alex Teixeira. E você traz aqui para os torcedores do Vasco, a grande parte não vai concordar muito com isso. Apesar de eu achar que hoje realmente é um jogo que o Peck pode se destacar, que é onde ele se sente melhor nesse tipo de confronto, né? Os times atacando ele, dando espaço, ele sendo um jogador tático, ajudando o Pumita e tendo espaço para contra-atacar. Então, acredito que o Peck hoje possa se sair muito bem. Já o Alex Teixeira, que é um cara que já ali pelo lado esquerdo não estava fazendo grandes partidas, imagina ali de falso 9. Não colocaria o Alex Teixeira ali, mas é interessante pra gente ver aí como é que os times adversários analisam o Vasco, né? Algumas vezes totalmente diferente do que o Vascaíno vê, família vascaína. Agora vamos seguir aí pra falar um pouco do nosso Vascão, né? A gente faz aqui duras críticas ao Maurício Barbieri. Na minha visão, já não seria mais treinador do Vasco pelas insistências, 3 volantes, não testa algo ali diferente, como eu sempre peço aqui, tenta um jogador de mais característica ofensiva, com o terceiro homem, segura 2 volantes, né? Chega dessa coisa de dar liberdade ou pro Galaça ou dar liberdade pro Barros. Quando ele teve o Andrei, o Marlon Gomes e o Jair, isso não deu certo, então chegou a hora de mudar, mas ele insiste, família vascaína. E hoje chama a atenção porque o Vasco entra aí contra o Fortaleza com o ataque da Série B, né? A gente sabe que Figueiredo e Peck, por mais que a gente apoie, são jogadores da base, eu acho que são jogadores que podem ajudar, mas jogando na beirada de campo, na Série B, os dois tiveram muita dificuldade. O Vasco nunca foi um time de propor jogo, sempre foi um time ali de fazer poucos gols. Com o Zé Ricardo, a gente lembra que a função do Figueiredo e do Peck era ajudar muito lá atrás, então a gente imagina de ter uma certa dificuldade hoje. Só que o que acontece? Foi investido aí no atual elenco do Vasco mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. E para as funções ali na frente, o Vasco investiu no Pedro Raul e no jogador de lado de campo, o Orediano. A gente pegou aí, a gente falou sobre isso, né? Que o Paulo Brax, em conversas informais ali com os jornalistas, falou que ele priorizou mais a defesa para que na segunda janela ele pudesse fazer contratações pontuais aí mais na frente, um 10, um atacante de lado de campo. Agora, as últimas notícias preocupam demais nesse sentido, se o Vasco vai trazer Serginhos da vida ou realmente vai trazer jogadores que possam somar nesse elenco. Mas eu queria trazer uma análise aqui do Baran, jornalista que trabalhou na TNT Esporte, na Band, e ele falou uma coisa interessante sobre isso pra gente debater aqui, cara. Se liga só. Bom, de desperdício de dinheiro, né? De má gestão. Eu falo isso corriqueiramente, né? Você pega R$100, dá na minha mão, dá na mão do Edmundo e dá na tua mão. E os 3 entram no mesmo supermercado, na mesma hora. Temos 1 hora para fazer as compras.
Eu, com R$ 100, consigo comprar 2 litros de leite, 3 quilos de carne, 2 quilos de frango, óleo, molho de tomate. Você, com R$ 100, você compra uma caixa de cerveja e 2 picanhas. O Edmundo, com R$ 100, e aí? É gestão do dinheiro. Quem geriu melhor o dinheiro? Eu ou você? Você comprou uma caixa de cerveja e 2 quilos de picanha com 100. Eu comprei um monte de coisa. Então, não basta você ter o dinheiro. E a distância que eu vejo é isso, né? Botar uma grana no Vasco, dinheiro, só que o cara está mexendo mal. São contratações irrelevantes que não estão dando certo no campo. E o que mais preocupa é que você olha a tabela de classificação, aí você vê o Vasco na zona de rebaixamento, e os times que estão acima do Vasco, eles são assim, no mesmo nível ou são melhores do que o Vasco em termos de elenco. Exatamente. Porque se o Vasco tivesse numa zona de rebaixamento, mas acima dele tivesse outros clubes, acho que, exceção do Cuiabá, né? O Cuiabá está acima, então o Vasco vai ter que brigar com esses clubes. Vai ter que brigar. O Vasco não é melhor. Pode não ser muito pior, mas vai brigar, mais ou menos do mesmo nível. E a gente esperava, porque foi uma promessa, né? Ninguém está inventando. Foi prometido aos vascaínos que ele teria um time para disputar esse ano. Pelo menos ficar do meio para cima da tabela, né? Eu vejo já a distância como um desperdício de dinheiro e de oportunidade que o Vasco tem de se reerguer. Tá aí, por mais que eu ache que esse elenco ele pode entregar mais, e por isso que eu defendo a saída do Maurício Barbieri. Agora, quando você olha o ataque do Vasco hoje, o dinheiro que foi investido no atual elenco, você tem que criticar realmente o trabalho do Paulo Brax. Realmente eu tenho que concordar com muitos torcedores que veem dessa forma, que pontuam isso aqui. Thiago, a gente tem que falar desse diretor de futebol fraco, fez as escolhas erradas, e quando eu olho para o ataque de hoje, penso dessa forma. E por que, Thiago, você pensa dessa forma? Que aqui o Pedro Raul foi uma infelicidade, né? Tomou o cartão, o terceiro cartão contra o São Paulo. Por mais que hoje, né, o Pedro Raul, a torcida não morre de amores por ele, lá atrás, cara, eu acho que a grande maioria defendeu a contratação do atleta, porque vinha aí de ser vice-artilheiro da competição no Brasileirão de 2022. Hoje o momento é terrível, a maioria da torcida chama Cone Raul, fraco e tudo mais, apesar de eu achar que o esquema de jogo, a ideia do Maurício Barbieri não favorece o Pedro Raul. Vai ficar tirando um cara que não tem essa característica, ele não é um Tiquinho Soares que sabe jogar ali fora da área, tem que deixar ele lá dentro. E o esquema de jogo do Vasco não favorece ele nesse sentido. Pois bem, mas aonde eu acho que o Vasco investiu errado? Luca Orediano. Cara, eu sei que tem muito torcedor aqui que, pô, o Orediano é um bom jogador, é o Barbieri que não sabe utilizar, mas assim, cara, eu acho assim, dos melhores treinadores atualmente no Brasil. Eu tava vendo uma entrevista dele recente, agora, do Abel Ferreira, e ele fala que, poxa, hoje todo mundo tem que marcar, hoje todo mundo tem que ajudar sem a bola. E lá ele tem Dudu e Arthur, e ele faz esses caras produzirem defensivamente. E aí eu te olho e te pergunto, você acha que hoje, por mais que eu defenda a demissão do Maurício Barbieri, você acha que o Maurício Barbieri deveria arrumar um sistema de jogo pro Orediano para privilegiar as características dele? Você acha que o Orediano já é um jogador para isso? Eu não acho. Acho que pode ser um jogador que vai se tornar, tem talento, tem qualidade, mas você montar uma ideia de jogo pro Orediano, eu acho que não dá. Eu acho que não. Não, é o que eu tô falando, pode vir a ser esse jogador, mas hoje não é, né? Eu vi algumas informações que lá no Vélez tinha um sistema de jogo pra ele, né? Ele não tinha que voltar tanto, e aí ele conseguia render lá. Mas, cara, no futebol brasileiro, você montar um esquema pro Orediano, não acho que é o caminho. Então vejo que foi gasto aí um valor de quase mais de 20 milhões de reais num jogador que tem algumas limitações físicas pro Campeonato Brasileiro, para o nosso nível de competitividade aqui, e o Vasco deveria ter ido no mercado e escolhido um jogador que pudesse, jovem e tudo mais, mas que pudesse entregar com mais rapidez, que não dependesse tanto de uma evolução física, de adaptação. Então eu acho que realmente o Paulo Brax errou nessa avaliação, principalmente no Luca Orediano. Isso é uma opinião minha, porque quem viveu o cenário da Série B não pode esquecer. Então o Vasco não poderia se dar ao luxo de contratar jogadores para ser reserva. Poderia. Nosso elenco era muito fraco, muito limitado. Então você tinha que contratar jogadores para pegar a camisa e falar: eu sou titular do Vasco, pelo menos é a minha avaliação, família vascaína. Interessante, só para complementar nesse sentido, de algumas escolhas equivocadas do Paulo Brax, é uma informação do torcedores.com, agora há pouco, né? Saiu agora de manhã, que o Vasco pode devolver o Juan Cruz ao Santos em julho. Porque, segundo o Joel Silva, vou botar na tela para vocês a arte do meu parceiro Marcelo lá do Arena Vascaína Oficial, né? O Ryan
Jogador de 16 anos, vem treinando muito bem, fez 4 gols nessa semana aí, e ele pode ter mais oportunidades que o Juan Cruz, inclusive o Juan ficou no Rio de Janeiro e quem foi aí para Fortaleza foi o Ryan. E a gente coloca muita fé nesse jogador, apesar da idade, né, pelas características dele, 16 anos, já tem um porte físico, sabe usar bem o corpo, bate bem com as duas pernas, né, ele chuta muito bem. Então é um jogador que pode vir a ter mais oportunidade e aí parte nesse caminho que a gente está falando dos erros de avaliação de Paulo Brax. Realmente errou nesse sentido. O Vasco não poderia, depois de ter investido tanto dinheiro, entrar com esse ataque, cara. Figueiredo, Alex Teixeira e Peck. Porque a gente sabe que esses jogadores não renderam tanto assim na Série B. É um ou outro, irmão. Ali pelo lado esquerdo, tinha que ter um outro jogador mais pronto. Aqui pelo lado direito, tinha que ter um jogador mais pronto. Não pode jogar esses 3 jogadores por tudo que a gente viu na Série B. Respeito quem pensa diferente de mim, mas esse é o meu modo de pensar. Quero saber o que você acha nos comentários. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.